Em 2013, quando eu tinha 19 anos e prestes a fazer meu intercâmbio na Alemanha, eu atingi o meu ápice em relação ao inconformismo com o meu próprio corpo. Eu tenho 1,91 e na época eu pesava 70 quilos. E eu sabia, não adiantava com quem eu falasse que tinha um corpo legal, que eu admirava, que eu de repente buscasse fazer algo parecido, essas pessoas todas voltavam pro ponto. Comece na academia. O detalhe é que eu tinha um preconceito muito grande em relação à chatice dessa atividade, muito oriundo do meu pai e do meu irmão, que até tentaram academia por um tempo, mas nunca se acostumaram. E eles mesmos sempre foram muito magros. Mas tudo bem, eu superei esse preconceito e eu percebi que na realidade eu deveria tirar minhas próprias conclusões. Por isso que eu me inscrevi logo numa academia e comecei a treinar. E quando eu cheguei na Alemanha, me cerquei de amigos que também treinavam, comecei a consumir cada vez mais conteúdo sobre hipertrofia, sobre dieta. E quando tu começa a consumir muito sobre esse tipo de conteúdo, é praticamente inevitável tu encontrar a maior referência no esporte do fisiculturismo, que foi o Arnold Schwarzenegger. E eu fiquei um pouco surpreso quando eu descobri que ele era uma referência no fisiculturismo, porque talvez como a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo, eu só conhecia ele dos filmes que ele tinha feito em Hollywood. Mas o que nem todos sabem é que ele se tornou uma referência e provavelmente a maior referência no mundo do bodybuilding, e também é um dos melhores atletas da história desse esporte. E antes mesmo dele se tornar famoso e rico por causa dos seus filmes, ele já era milionário por causa de investimentos no mercado imobiliário americano. E como se tudo isso não bastasse, depois de toda a fama e todo o sucesso que ele alcançou com os filmes, ele ainda foi governador da Califórnia. Resumindo, o cara conquistou objetivos extraordinários em todas as áreas que ele se propôs. Obviamente, quanto mais eu conhecia então a história dele, mais me fascinavam os feitos desse cara. E existem várias mentalidades que ele compartilha nos documentários que ele participou, nas entrevistas, nos livros que ele escreveu, como sendo muito importantes para tu conseguir alcançar o sucesso. Como sendo muito importantes para ele ter conseguido alcançar o sucesso que ele alcançou. Mas existe uma que ele compartilha, que ele preconiza como sendo a mais importante e vital de todas. I always believed in order to be motivated or to work really hard is you need to have a vision. Para deixar mais claro o que é ter uma visão, de acordo com Arnold, eu vou compartilhar um trecho da autobiografia dele, Total Recall, e esse trecho se passou em 1962, na época ele tinha 15 anos, e ele comprou uma revista americana chamada Muscle Builder, e com a ajuda de um amigo dele, porque eles ainda moravam na Áustria, falavam alemão, ele conseguiu traduzir a reportagem, e aqui eu cito. Essa matéria consolidou uma nova visão para mim. Eu poderia me tornar um novo Red Park. Todos os meus sonhos, de repente, se conectaram e fizeram sentido. Eu havia encontrado um jeito de ir para os Estados Unidos, o fisiculturismo. Nas semanas seguintes, fui refinando essa visão até torná-la bem específica. Eu iria tentar conquistar o título de Mr. Universo, quebrar recordes de levantamento de peso, me mudar para Hollywood e ser igual ao Red Park. A visão se tornou tão nítida em minha mente que fui tomado pela sensação de que isso tinha que acontecer. Não havia opção, era isso ou nada. E esse mesmo princípio de adotar uma visão nítida em relação aos seus objetivos, ele adotou para todos os outros objetivos dele, como por exemplo cinematográficos ou políticos. Embora ele não soubesse na época, a noção, a ferramenta de tu usar a tua imaginação de maneira proativa, consistente e muito nítida, é uma ferramenta extremamente eficaz para tu alcançar os seus objetivos, que hoje, inclusive, já é comprovado. O Dr. Maxwell Maltz, cirurgião plástico americano, criou a teoria da autoimagem na década de 60. Essa teoria sustentou muitos dos efeitos positivos da prática do Arnold de ter uma visão. Entre os serviços que o Dr. Maxwell Maltz prestava, ele retirava certas imperfeições das pessoas, na fisionomia delas, na aparência delas, para corrigir e para tornar elas de novo seguras de si mesmo, porque eram certos detalhes que deixavam as pessoas muito constrangidas em relação à própria imagem. O que ele percebeu é que algumas pessoas, mesmo depois de terem retirado essa parte que incomodava tanto elas, não tinham um boost na sua confiança, não sentiam como se elas tivessem de fato melhorado sua aparência. Muitas, inclusive, questionavam o serviço do próprio Dr. Maxwell Maltz, como se ele não tivesse feito nada. A partir das experiências que o Dr. Maxwell Maltz adquiriu como cirurgião plástico, ele percebeu que essa dificuldade de tu realmente te identificar com a tua nova aparência era porque todas as pessoas criam uma imagem de si mesmas. Ou seja, todos nós temos uma autoimagem. E essa autoimagem inclui aquilo que tu pensa sobre ti mesmo, aquilo que tu acredita ser capaz de fazer e os teus gostos. E é por isso que os pacientes dele demoravam para se adaptar com a nova imagem no espelho. A autoimagem que eles tinham deles mesmos
permanecia inalterada, independentemente do que ele enxergava no espelho, de maneira que suas inseguranças, então, continuavam as mesmas, mesmo terem retirado aquela parte do corpo deles que causava tanta insegurança. E essa autoimagem que nós temos de nós mesmos, muitas vezes não está tão clara nem nítida no nosso consciente. Ela está lá no fundo do nosso subconsciente e foi desenvolvida pelas experiências que a gente teve no decorrer da nossa vida. Agora vamos somar esse conceito de autoimagem que define o nosso subconsciente com a noção de que grande parte das atividades que nós fazemos no dia, as pesquisas variam de 40% a 90%, vem do nosso subconsciente, porque são hábitos, são coisas que a gente faz de maneira automática. Por consequência, se a gente tiver uma autoimagem própria, que não acredita ser capaz de alcançar certo objetivo que a gente tem, a maior parte das nossas ações no dia vão ser guiadas por esse subconsciente. Vão ser guiadas de maneira que tu não alcance de fato aquele objetivo, porque ele está fora do teu alcance e, portanto, exigiria esforço, exigiria desconforto, e nós estamos programados para nos mantermos em homeostase, ou seja, ficar o máximo possível em estabilidade naquilo que a gente está confortável em fazer, com a noção de que a gente está com controle de tudo que acontece. Por exemplo, se o Arnold acreditasse que ele somente seria capaz de ser um policial lá na Áustria, assim como o pai dele foi, dificilmente ele seria capaz de ter colocado o esforço descomunal que ele colocou ao longo de toda essa trajetória para alcançar os objetivos que ele alcançou. E para complementar uma parte muito interessante da teoria do Dr. Maxwell Maltz sobre autoimagem, ele complementa que ela pode ser moldada não só pela nossa experiência, pelo aquilo que a gente viveu, mas também de maneira proativa pela nossa imaginação, por um processo de visualização, assim como o Arnold fez. O detalhe é que ela tem que ser muito nítida, de maneira que a gente realmente acredite que aquilo esteja acontecendo e feita de maneira consistente por pelo menos 21 dias. Ou seja, o nosso cérebro não consegue, de maneira clara, distinguir entre o que é imaginação e o que é realidade, visto que muitas vezes, inclusive eu aposto que tu já sentiu isso, tu imaginou certa situação e já te pegou suando ou já te pegou nervoso. Exatamente porque tu conseguiu te colocar lá naquele lugar. E é isso que tu precisa fazer com consistência para que tu mude a tua autoimagem e para que o teu subconsciente então passe a atuar a teu favor. Ou seja, o que o Arnold fez foi sensacional, porque ele, mesmo sem ter o conhecimento técnico dessa ferramenta, ele usou ela e de maneira consciente ele colocou a autoimagem dele para trabalhar a favor dele. Ele construiu na cabeça dele um senso de capacidade que tornou nada menos do que natural para ele alcançar aqueles objetivos gigantescos. Ele não via outra opção se não alcançar aquilo. E aquilo era tido como uma realidade para ele. Então o subconsciente dele atuava a favor dele todos os dias. E sim, tem muita gente que alcança vários objetivos muito difíceis, mesmo com uma grande dificuldade em relação a acreditar em si mesmo. O detalhe é que é muito mais fácil tu alcançar esses objetivos quando tu tem o teu subconsciente atuando a teu favor, porque vai exigir muito menos força de vontade no processo. Por exemplo, se tu é uma pessoa que quer perder peso, mas tu te vê como alguém que não consegue viver sem doce, toda vez que tu for no supermercado, vai exigir uma força de vontade enorme tu não pegar aqueles doces e levar para casa para comer. Ao passo que se tu te enxergar como uma pessoa que gosta de doces, mas que consegue de maneira tranquila abdicar deles por um tempo, a força de vontade que tu vai precisar utilizar lá no supermercado vai ser muito menor. Para finalizar, um ponto muito importante: não basta tu simplesmente utilizar essa ferramenta e definir a tua autoimagem que os objetivos vão começar a cair no teu colo. Por exemplo, não basta tu imaginar a ti mesmo como sendo um milionário, ganhando muito dinheiro, dando muitas palestras, que essas coisas vão começar a acontecer. Tu tem que colocar ação por trás. O detalhe é que as pessoas que não acreditam que são capazes de alcançar esse objetivo, por exemplo, vão ter o seu subconsciente trabalhando contra elas todos os dias. Se tu quiser conhecer um pouquinho mais sobre a vida do Arnold, a gente recomenda a autobiografia dele, Total Recall. E se tu quiser conhecer um pouco mais sobre a teoria da autoimagem do Dr. Maxwell Maltz, leia o livro dele, Psycho Cybernetics. Por fim, se tu curtiu o vídeo, deixa o like, ajuda a gente bastante, te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, para receber mais conteúdo como esse. Manda para um amigo ou uma amiga tua que vai se beneficiar desse conteúdo. Nosso último vídeo vai estar ali, redes sociais ali embaixo. Pelo vídeo de hoje era só. Valeu, falou e fui!